tarde a todos, a todas. Hoje temos um texto belíssimo. É o relato do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús. Extraído do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Vamos começar a ler. 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Os discípulos de Jesus parecem estar mais desiludidos com a sua ressurreição que com sua morte. Jesus havia morrido da maneira mais infame para um judeu. E o seu fim, então, constituiu uma prova do que não era o Messias de Deus, pois este jamais teria encontrado a morte. Então, o que fazer? Paciência. Isso significaria que os discípulos haviam se enganado, que não era ele o esperado e que precisava guardar outro. E, de fato, naquele tempo surgiam periodicamente indivíduos que afirmavam serem os libertadores de Israel. Os Atos dos Apóstolos relatam, por exemplo, que houve Teudas, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas também ele foi morto e todos os que haviam sido persuadidos por ele se dispersaram e acabaram no nada. Da mesma forma, depois dele surgiu Judas, o Galileu, também ele levou o povo a segui-lo, mas igualmente teve um fim trágico e todos os que haviam sido persuadidos por ele se dispersaram. Então, isso poderá acontecer também com os discípulos de Jesus, que correm o risco de se dispersar e de cair no nada à espera do próximo Messias. Qual? Aquele que finalmente restauraria o extinto reino do rei Davi. Mas se Jesus ressuscitou, isso que é o problema, significa que não há mais um outro Messias a ser esperado. Então, adeus os sonhos de glória, adeus as profecias da supremacia de Israel sobre todos os povos pagãos. Então, se Jesus ressuscitou, isso implica abandonar a ilusão do retorno do reino de Israel, que Isaías profetizou como o tempo em que Israel se nutriria das riquezas das nações e sugaria as riquezas dos reis. Esta era a ideia de Messias. E diante das primeiras notícias da possível ressurreição de Cristo, a sua comunidade começa a manifestar confusão, dispersão, e os seus discípulos vão procurá-lo na direção errada. Por exemplo, as mulheres o procuram no sepulcro e ali encontram o caminho barrado por 2 homens de vestes resplandecentes que perguntam: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Então, aqui o evangelista nos apresenta indicações não apenas históricas, mas também teológicas e espirituais. Jesus, o vivente, não se encontra no lugar da morte. Voltando então ao relato, os discípulos se dirigiam a Emaús. Por que esse lugar? Esse tem um significado também. Porque cerca de 2 séculos antes, ali, os pagãos foram derrotados por Judas Macabeu. Uma vitória que teria feito compreender a todas as nações que há quem resgata e salva Israel, sendo celebrada, então, como o dia de grande libertação para Israel. Então, Emaús lhe recordava os gloriosos feitos de Israel, o passado ao qual eles não queriam renunciar e que alimentava seus sonhos. Mas o Senhor, aquele que faz novas todas as coisas, não pode ser buscado no passado. Então, as primeiras 2 indicações que o evangelista oferece são estas. Primeiro, não se pode procurar o vivente entre os mortos e não se pode procurar Jesus no passado, porque Jesus é sempre novo. Então, a comunidade dos discípulos se apresentava como um rebanho sem pastor, né? E será próprio Jesus que deverá ir ao encontro deles e recuperá-los um a um. E por isso ele se aproxima, sem ser reconhecido, dos discípulos que se dirigiam a Emaús, que era, então, como falamos, um povoado carregado de histórias e de memórias. Um lugar que eles enxergam como um bálsamo para essa decepção. Então, Jesus se põe a caminhar ao lado deles,
Mas eles, diz o evangelista, estavam como que cegos e não o reconheceram. Por que não o reconhece? Porque eles choram morto. Não podem reconhecer aquele que está vivo. Eles pensam, então, que Jesus está morto, olham para o passado, mas Jesus ressuscitou. E não é que ele tenha mudado os seus traços ou sua aparência, ao contrário. Mas eles estão tão convencidos que Jesus morreu que não conseguem percebê-lo no presente. E também essa indicação é importante para se a gente pensar nos nossos entes queridos. Com a morte, eles não se afastam, mas se aproximam. A deles não é uma ausência, mas uma presença ainda mais intensa. Porém, se os lamentamos como mortos, não conseguimos percebê-los, naturalmente não com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé, como vivos. Depois, Lucas escreve: os discípulos conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Então, como a gente falou, eles olham para trás, para o passado, para o reino de Israel, e não conseguem perceber a presença de Jesus, que deseja abri-los a horizontes mais amplos, ao reino de Deus. Choram morto e não podem reconhecer, por isso, aquele que vive. Ele lhe disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, o único cujo nome é mencionado, o nome que é por si só programático, Cleofas, em greco, significa do Pai glorioso, do Pai ilustre, o que permite compreender, então, aquilo que eles desejavam, a glória. Cleofas, admirado, respondeu: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E Jesus pergunta: o que foi? Responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno. Nazareno, proveniente de Nazaré, numa região marcada por tensões e movimento de caráter revolucionário. Então, os discípulos contam ao forasteiro o que havia sucedido a Jesus o Nazareno. Eles dizem que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. A partir do que o discípulo lhe diz, Jesus então percebe que seus seguidores compreenderam pouco ou quase nada a seu respeito. Para eles, Jesus é um profeta, como João, um grande profeta, como pensava o povo, mas nada além disso. Prosseguindo no relato ao desconhecido acerca dos acontecimentos daqueles dias, Cleofas conta-lhe como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O que é ainda mais grave é que eles continuam a chamá-los de nossos chefes, ou seja, eles não romperam com a instituição religiosa homicida e continuam a reconhecer os líderes religiosos como suas autoridades. Então, é preciso lembrar que a crucificação era a pena que na Escritura estava reservada aos malditos por Deus. Então, Jesus não foi apedrejado segundo o costume judaico, nem foi decapitado segundo o costume romano. Não bastava matá-lo. Por quê? Pois isso teria criado a figura de um mártir, tornando a situação ainda pior. Era necessário difamá-lo. Por isso que ele foi suspenso numa cruz. E Cleofas, ao atualizar o forasteiro, que o que parece ignora os fatos ocorridos, dá voz à frustração que era comum a todos os discípulos. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Então, muito irônico, mesmo Lucas, nos Atos dos Apóstolos, narra que Jesus ressuscitado reuniu os discípulos e durante 40 dias falou-lhes do reino de Deus. Então, Jesus ressuscitou, mas ainda ele tem que falar
40 dias sobre o reino de Deus. E ao final de tudo isso, um discípulo pergunta, sim, mas o reino de Israel, quando será restaurado? Ou seja, esse é o motivo da grande frustração e da incompreensão em relação a Jesus. Os discípulos o haviam seguido na convicção de que ele fosse o libertador de Israel, uma espécie de novo Judá Macabeu que derrotaria os pagãos. Então, foi quase que em vão, né, que Jesus havia falado do reino de Deus. Então Cleofas encontra-se desolado, perdeu a esperança, já se passaram 3 dias desde que tudo isso aconteceu. Ele diz, é verdade que algumas mulheres do grupo, tendo ido ao sepulcro e não encontrando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que Jesus está vivo. E aqui o relato do discípulo se torna reticente, porque ele omite dizer que as palavras dessas mulheres lhe pareceram um delírio e não lhe deram crédito. O testemunho de uma mulher naquele tempo não era considerado digno de fé. Então, quanto mais quando anunciou um acontecimento extraordinário como a ressurreição de um morto. De todo modo, ele continua, alguns dos discípulos foram ao túmulo, a ele, porém, ninguém o viu. E não o podem ver. Por quê? Porque eles procuram alguém que está vivo entre os mortos. Então, Jesus, depois de tê-los escutado, os repreende com severidade e diz, insensatos e lentos de coração. Lembramos que, na cultura hebraica, o coração não indica o âmbito afetivo, mas a mente. Trata-se, então, de uma lentidão para compreender e crer em tudo o que os profetas anunciaram. Ele diz, não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso e assim entrasse na sua glória? Ou seja, como não puderam compreender que seu fim não foi um fracasso, mas o cumprimento do desígnio de amor de Deus para a humanidade, um projeto de amor já revelado na Sagrada Escritura e que agora Jesus recorda aos discípulos? E começando por Moisés, e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a respeito dele se referia. Então, Jesus é a chave da interpretação da Escritura. O verbo interpretar em grego é diermeneu, do qual deriva a palavra hermenêutica. Então, essa é uma indicação importante que o evangelista nos oferece, porque o que significa isso? É que toda a Escritura deve ser interpretada. E qual é o critério? Ela deve ser interpretada com o mesmo espírito que a inspirou. E o espírito que a inspirou é o amor incondicional de Deus para com o ser humano. Então, se não se assume como valor absoluto da própria vida o bem das pessoas, a Escritura não vai se revelar. É como se um véu estivesse estendido sobre as palavras, impedindo aos seres humanos de compreendê-las. Chegando perto do destino para onde se dirigiam, o forasteiro Jesus fez de conta que ia mais adiante. Por quê? Porque Jesus se dirige para o novo, não para o passado. Mas, ao mesmo tempo, ele é o pastor que não abandona as ovelhas que correm o risco de se perder. Por isso, aceita permanecer com eles, acolhendo o pedido. Permanece conosco, pois já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aqui, o evangelista retoma os gestos da última ceia. Ele diz, uma vez à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu-lhe. E Lucas é o único evangelista que na narrativa da ceia transmite também as palavras de Jesus, fazei isto em memória de mim. E finalmente, abriram-se-lhes os olhos e o reconheceram. Então, lhe retorna a memória. Reconhecem Jesus quando ele se faz pão
alimento de vida para os seus. Mas no mesmo instante em que os discípulos se dão conta da sua presença, ele se torna invisível. Por quê? Porque já não há mais nada a ver, senão o pão partido a ser partilhado. Mas atenção, Jesus não desaparece, ele se torna invisível e vai se tornar visível cada vez que o pão é partido para ser alimento de vida e de comunhão. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? As Escrituras estavam fechadas e agora Jesus as abriu. Então, já é noite, contudo, apesar das trevas, os discípulos, naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. À noite não se viajava, não havia iluminação como é hoje, mas era tão grande o desejo de comunicar essa experiência que eles retornaram imediatamente a Jerusalém. Vamos lembrar que o Cleofas, o seu companheiro, antes estavam com o rosto triste, lento de coração, e agora estão cheios de alegria. Por quê? Porque ao sentaram-se à mesa e partilhar o pão, que é alimento de vida, fizeram a experiência do ressuscitado e compreenderam a Escritura. Agora neles, então, o coração arde, a luz que está dentro deles é mais forte do que a escuridão. E então podem ir anunciar aos outros discípulos que Jesus está vivo. Lucas diz: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o reconheceram a partir do pão. Então a deles não é uma experiência relegada ao passado, mas uma possibilidade para o presente. Não está ligada simplesmente à história, mas à fé. Então, onde quer que o pão seja partido e partilhado, ali o Senhor se manifesta. Então, o anúncio para esse domingo nos dá essa indicação clara da importância da Eucaristia, que a Eucaristia teve desde o início na comunidade dos fiéis, e que tem ainda hoje para nós. Porque é na Eucaristia, quando a comunidade se faz dom, se reparte e se torna alimento para os outros, que se torna visível a presença de Jesus. Então, é uma saudação cordial a todos, a todas, obrigada e até semana que vem.